Olá e sejam bem-vindos ao Política em 20 Minutos. O Política em 20 Minutos é uma iniciativa irmã do Política em 2 Minutos, que a gente faz diariamente, sempre pelos canais de comunicação do Livres. No Política em 2 Minutos a gente tenta responder uma pergunta todos os dias, de forma curtinha, direta, em mais ou menos 2 minutos. Essa oportunidade aqui, do 20 minutos, é uma chance da gente se aprofundar um pouco mais nos temas todo final de semana e fazer dela um pouco mais uma conversa, mais do que uma pregação, de eu vir aqui falar. Eu quero fazer com que isso seja mais uma troca de ideias. Então, eu já quero começar aqui convidando você a entrar em contato com a gente, mandar o seu áudio, mandar o seu vídeo, mandar essa mensagem no telefone que vai aparecer aqui na tela. É um WhatsApp do Livres e você pode enviar a sua participação, seu comentário. Você pode falar um pouco o que os temas que a gente trata aqui representam para você. E aí, na semana seguinte, a gente coloca. O tema dessa semana eu escolhi porque o impeachment é uma palavra que tem estado no nosso dia a dia, está nas nossas conversas há pelo menos 5 anos. Mesmo que o impeachment de Dilma Rousseff não tenha sido o nosso primeiro desde a redemocratização. Nessa semana, e a gente falou um pouco mais no Política em 2 Minutos, a gente tem falado um pouco mais nos nossos materiais, na televisão, no rádio, a gente tem ouvido um pouco mais a discussão retomar, porque Jair Bolsonaro tem fraquezas na parte política, a questão econômica não vem indo bem, a Covid-19 tende a piorar a nossa situação econômica e há um antagonismo muito forte na mídia, nas ruas, na sociedade, entre o presidente Bolsonaro e seus apoiadores e seus opositores. Então, naturalmente, começaram as conversas sobre as possibilidades de Jair Bolsonaro sofrer o impeachment. Nesse caso específico da nossa conversa de hoje, eu queria trazer isso um pouco mais para os nossos temas pessoais, para o nosso escopo pessoal do processo de impeachment, ou dos processos de impeachment. Jair Bolsonaro seria, nesse caso, caso ocorra um processo de impeachment, que se você for lá, olhar lá no Política em 2 Minutos, hoje eu não acredito que tenha possibilidade de ocorrer, sem um fato novo, sem nada aparecer. Mas Jair Bolsonaro seria, no caso, o terceiro presidente a sofrer um processo desse tipo desde a redemocratização. Então, durante essa semana eu parei para pensar um pouco sobre os impeachments que eu vi. Dilma Rousseff sofreu impeachment em 2016, mas mais importante do que o impeachment de Dilma Rousseff, para mim, foi o impeachment de Fernando Collor, culminado em 1992, depois de apenas 2 anos e um pouquinho de governo de Fernando Collor. É bom lembrar, Fernando Collor foi o primeiro presidente democraticamente eleito desde 1960. A eleição de 1989 aconteceu 29 anos depois da última eleição presidencial decidida pelo voto direto, que tinha sido em 1960. Em 1994, claro, vem o golpe militar, os militares ficam no poder até 85, e em 88 nós temos uma nova Constituição, uma nova eleição presidencial em 1989. Fernando Collor tem Itamar Franco como vice e, claro, depois de 2 anos no governo, acaba sofrendo o impeachment. É um período bastante documentado da história. Eu sou fascinado por esse período, eu gosto bastante de estudar esse período. E eu, olhando aqui rapidinho, eu separei 4 livros que tem o governo Collor e seu impeachment como temática principal. O primeiro é esse aqui, o impeachment de Fernando Collor. É um texto um pouco mais acadêmico, bem aprofundado sobre as negociações para a formação de governo, as discussões sobre as pautas no Congresso Nacional. É um livro cheio de notas de rodapé, então é muito bem referenciado, como é esse aqui. Collor, ator e suas circunstâncias, do político renomado Carlos Mello, vai bem fundo nas questões, muitas referências, muitas notas de rodapé, uma análise minuciosa do Collor e do seu governo. O terceiro, do Marco Antônio Villa, chamado Collor Presidente. Eu, sinceramente, só conheci o Marco Antônio Villa como comentarista político, então eu fui ler o livro por fascinação ao tema, mas um pouco cético sobre a qualidade do livro. Mas eu estava absolutamente errado. O livro é muito bom. Ele esteve por algumas semanas na lista dos mais vendidos na Amazon. É um livro, uma análise bastante esclarecedora das
posições políticas que estavam representadas no governo Collor, na formação do seu governo, as ideias que embasavam seu ministério e, claro, a trajetória que acabou levando Collor para o impeachment. O texto é fácil de ler, é acessível e foi uma das grandes surpresas que eu tive no ano passado. E por último, claro, talvez o grande livro da era Collor, O Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que é um jornalista, então a linguagem do livro é muito acessível, ele escreve muito bem, é muito fácil de ler o livro, é um livro muito bem documentado, é tranquilo para você que está tendo o primeiro contato com as ideias daquela época, é um bom livro de acesso. Eu recomendaria para quem não tem muita informação sobre a época, tanto o Notícias do Planalto quanto o Collor Presidente, como porta de entrada. É claro, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, o do Carlos Melo e do Sullivan. Mas quem era o Collor? Collor era herdeiro de uma dinastia política, seu pai tinha sido senador, protagonizou uma das cenas mais bizarras da história do parlamento brasileiro, quando, depois de uma rixa com o senador, o pai de Fernando Collor vai armado para o Senado, acaba disparando a sua arma no plenário do Senado e mata um senador acreano que nada tinha a ver com a briga, que estava, na verdade, se despedindo do Senado naquele momento. Ele era um suplente, tinha levado toda a sua família para assistir sua última participação em uma sessão do Senado e acaba assassinado pelo pai do Fernando Collor, que atirou nele por engano, tentando atirar no seu desafeto. Collor, então, é herdeiro dessa dinastia política, é um homem bem nascido. Ele foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, nomeado de Maceió e, notadamente, governador de Alagoas. A ascensão dele se deve muito à retórica que ele tinha, a retórica de intransigente com a corrupção, de muito duro com as mamatas no Estado. Ele pega muito bem a narrativa que o Brasil não ia para frente devido à corrupção. A corrupção era o grande problema nacional, uma narrativa que era muito forte nos anos 80 e 90. E ele consegue personalizar essa narrativa de uma forma muito boa, muito midiática. Ele era muito bom de mídia. Collor era um político bem apessoado, jovem, falava muito bem, governador de um pequeno estado do Nordeste e que, para a mídia nacional, tinha decidido atacar o problema dos marajás. Os marajás é um termo que Collor utiliza para se falar daqueles que muito ganham e pouco fazem. Vocês podem imaginar o quanto isso era atraente para o eleitor médio brasileiro, o quanto isso era atraente até para a mídia nacional brasileira, ter um governador jovem que se colocava contra esse tipo de pessoa. Na mentalidade do brasileiro, a gente tinha uma compreensão ainda um pouco rudimentar de todos os problemas de políticas públicas, dos nossos imensos problemas orçamentários econômicos. Vocês acham que a economia brasileira de hoje é desorganizada, que as economias dos governos petistas eram desorganizadas, que a economia dos tempos de Fernando Henrique Cardoso era mal administrada? Vocês não têm ideia do que era a economia brasileira, o orçamento público brasileiro, dos governos municipais nos anos 80 e 90. Mas enfim, os problemas eram super complexos, mas Collor oferecia uma solução simples. Se você encontra uma forma de explicar esse problema de um jeito direto, é mais fácil e mais atraente para as pessoas. Então Collor pensou nos marajás, que recebem muito, pouco fazem. Então, essa era a grande bandeira dele, bater de frente com os aproveitadores da máquina pública. Isso alçou Collor à mídia nacional. Ele apareceu notadamente na capa da revista Veja, passou a dar muita entrevista e, claro, tendo uma projeção completamente desmesurada para alguém que era governador de Alagoas, um estado pequeno no Brasil. E assim, Collor foi construindo a sua persona nacional, de um político de um estado do Nordeste, um político que tinha passado sem grande brilho pela Câmara Federal, vai virando um nome nacional. E aí ele vai encontrando esse nicho. Collor tinha um bom diálogo com a imprensa, sua família é proprietária da subsidiária da Rede Globo em Alagoas. Collor fala bem, começa a se construir enquanto político de dimensões nacionais. Collor, então, rapidamente vai subindo degraus, começa a aparecer nas pesquisas de opinião pública e vai subindo e chega a liderar com certa facilidade ali no meio de 1989. E o que acontecia naquele quadro eleitoral de 89? Collor representava um político de centro-direita. Collor tinha bons assessores, tinha um discurso liberal e prestem atenção, o discurso de Collor era
liberal, a forma como ele se comunicava, as palavras que ele utilizava, as políticas que ele colocava como prioritárias, o diagnóstico dos problemas que ele fazia do Brasil era de uma forma liberal. E talvez aí resida o grande ponto da nossa análise do Collor candidato, que se colocou para os eleitores em 1989 e quase a totalidade deles não sabiam muito sobre o governo de Collor em Maceió ou o governo de Collor no Amazonas. Não sabiam nada para além, claro, do que viam já do Collor pré-candidato ou candidato nas matérias da mídia nacional. Então, uma reflexão que eu faço, e eu convido vocês a fazerem também, é como nós veríamos Fernando Collor se 1989 fosse agora em 2020. Pergunto se as pessoas normais, as pessoas das grandes cidades do Rio de Janeiro, as pessoas que não eram especialistas na política, será que essas pessoas, o eleitor comum, médio brasileiro, tinha informação naquele momento para saber que Collor não era tão bom assim em relação à corrupção, que Collor tinha outros problemas, que Collor poderia ser um presidente problemático? Eu não sei responder essa questão. É uma questão que me deixa em dúvida, que me faz pensar, porque eu entendo e entenderia como que o discurso de Collor lá atrás poderia, por exemplo, seduzir alguém como eu. Collor tinha uns intelectuais liberais preparando seus discursos e preparando as suas propostas de governo. Então, era um candidato que falava de abertura econômica, por exemplo. Collor famosamente se referiu aos carros brasileiros como carroças. Essa era parte de um esforço para abrir o mercado brasileiro para as importações. O grande legado do Collor presidente, na parte boa, é, sem dúvida alguma, a abertura do país para as importações. O mercado brasileiro era absolutamente fechado. Vocês que gostam de videogames, lembrem-se que quando saía um videogame novo nos Estados Unidos em 1985, o videogame chegava aqui em 1990. O déficit de contato que a gente tinha com produtos estrangeiros naquela época era gigantesco. A gente não estava nem na mesma geração de equipamentos eletrônicos que o resto do mundo estava. Então, Collor tinha um discurso modernizante. E antes de eu julgar quem estava tomando essa decisão lá atrás, em 1989, eu devo confessar que talvez, com pouca informação, já que na época não tinha internet, talvez eu mesmo poderia ter sido cultivado por esse discurso muito inteligente, muito bem montado de Fernando Collor. E claro, além disso, ele tinha a persona que ele construiu, de um político jovem, modernizador e intransigente com a corrupção. Então, Collor cativa muito rapidamente o eleitorado de centro e o eleitorado de direita. Ele rouba os eleitores potenciais ali de Mário Covas, de Afife Domingos, Caiado um pouco mais à direita, Ulisses Guimarães, vários desses candidatos que dividiriam essa cena de centro-direita é tomado pelo Fernando Collor, e a esquerda tem seus votos divididos entre Lula e Brizola. E claro, no segundo turno, Collor tem dificuldade de fazer alianças, mesmo Ulisses Guimarães, representando o PMDB, vai ao apoio de Lula, e Lula rejeita o apoio do PMDB, vale dizer, mas Lula recebe o grosso dos apoios políticos. Então, monta uma campanha bastante forte para encarar Collor no segundo turno. Collor vence as eleições. No primeiro dia de governo, ele pede a José Sarney, nos seus últimos dias de governo, que decrete feriado bancário. Collor, em seu primeiro dia de governo, coloca um limite nos saques bancários, faz o chamado confisco das poupanças, e a partir dali tem bastante dificuldade em governar. Vale lembrar alguns pontos políticos de Fernando Collor para a gente falar do impeachment daqui a pouco. Fernando Collor consegue, de fato, implementar medidas duríssimas em seu primeiro ano de mandato. É injusto a gente dizer que Collor toma posse, faz o confisco das poupanças e a partir dali o seu governo acaba. Não, Collor consegue fazer com que o Congresso apoie e aprove todas as medidas do chamado Plano Collor, que substituía os cruzados pelos cruzados novos, que contingenciava os depósitos bancários para que abaixasse a demanda e assim a gente combatesse a inflação.
Collor consegue ali no ano de 1990, ele toma posse em 15 de março de 90, Collor consegue no ano de 1990 tocar a sua agenda econômica, consegue um resultado curto ali na inflação, consegue tomar algumas medidas com o discurso de que são medidas moralizantes, que são medidas que serão duras no curto prazo, e claro, as pessoas ficaram com o acesso ao seu dinheiro bastante limitado. Nós tivemos empresas quebrando porque não conseguiam pagar sua folha, não conseguiam pagar seus insumos. Nós tivemos alguns problemas óbvios a partir desse contingenciamento. Porém, o Brasil vinha com uma briga inflacionária por muito e muito tempo, e a gente já estava naquele estágio de vamos tentar qualquer coisa, vai que dá certo. Então, a força da sociedade civil para resistir naquele momento ao confisco era muito baixa, porque a gente precisava achar uma solução para o problema da inflação. Collor começa a decair porque seu arranjo político é muito frágil. Em 1990, no primeiro ano do governo Collor, o Congresso é renovado. Vale lembrar que naquele tempo as eleições presidenciais e para a Câmara Federal e para o Senado Federal não aconteciam no mesmo tempo. A Assembleia Constituinte, o mandato dos constituintes, termina no final de 1990. E Collor não quis entrar na campanha como prometia, como deveria. Collor tenta se manter na campanha de 1990 como um árbitro distante do que aconteceria. Isso mina um pouco a sua autoridade, porque aqueles deputados que eram de sua base esperavam o apoio do presidente, então um pouco ainda popular. Um deles é Renan Calheiros, que se ressente da falta de apoio de Fernando Collor e acaba rompendo com Fernando Collor em seguida. Então, o resultado das eleições de 1990 não é muito favorável ao presidente Collor. Primeiro, porque ele esteve longe de vencer as eleições e a bancada da oposição consegue crescer um pouco. E é importante notar que Collor, a exemplo do que vemos hoje com Jair Bolsonaro, Collor se recusava a manter ou a construir uma base fixa de apoio no parlamento. Pelo menos no discurso, dizia que se recusava a fazer essa má política, a política do toma lá da cá, a política de troca de favores. O que, na realidade, significa que Collor tinha uma política absolutamente personalista. Ele acreditava que não precisava dividir o poder executivo, não precisava atrair outras lideranças para o seu ministério, não precisava fazer com que a representatividade do seu governo fosse estendida, que ele mesmo, Fernando Collor, com a autoridade de alguém eleito pelo voto direto dos brasileiros, saído das urnas vitorioso, não precisaria de apoio político no Congresso para governar, porque a sua autoridade, a sua figura, seria suficiente para convencer os congressistas a apoiarem sua agenda de reformas. Hoje, claro, nós sabemos que Collor estava errado. Nós sabemos o quanto é importante no presidencialismo de coalizão, né, que notadamente permeia, ou pelo menos virou o conceito que definiu o presidencialismo brasileiro, é necessário que tenhamos representatividade de outros setores da política no governo para que ele tenha uma base razoavelmente sólida no Congresso Nacional. Collor perde popularidade já em 1991, fica claro que o plano Collor fracassou, que o dinheiro das pessoas ficou retido nos bancos, porém a inflação não morreu, e o que nós temos ali são dois problemas, né? As pessoas ficaram sem o dinheiro e com a inflação. Situação surreal de ter as pessoas comuns, aquelas que não conseguem ter acesso a lobistas para pressionar o governo, tem o seu dinheiro retido, enquanto as grandes empresas, os empresários com bons contatos, conseguem acesso a uma torneirinha e trazer o seu dinheiro para fora dos bancos. Em determinado momento, então, acontece o inesperado, o pitoresco. Pedro Collor, irmão mais novo de Fernando Collor, dá uma entrevista à revista Veja, abrindo o jogo sobre as operações corruptas de Paulo César Farias, tesoureiro de campanha de Fernando Collor, e que administrava, depois soubemos, né, uma série de despesas, inclusive despesas pessoais do presidente da República. Estava envolvido em dezenas de atividades de corrupção, e Pedro Collor procura a revista Veja para denunciar, dizendo, inclusive, que seu irmão tinha conhecimento. Forma-se uma CPI no Congresso Nacional. Em primeiro momento, a sociedade civil tem um pouco de receio de entrar na discussão. Os partidos de esquerda e de centro tomam a frente, PT, PSDB e PMDB. É claro que à medida que as investigações
prosperaram, que foram adiante, que começam a aparecer delatores, a ex-secretária do PC, ex-motorista de Fernando Collor, a coisa muda de figura. Essa coalizão pelo impeachment cresce muito, a sociedade civil se junta ao Congresso Nacional, temos instituições como a Associação Brasileira de Imprensa, como a própria Ordem dos Advogados do Brasil, sendo muito ativa nessa construção de coalizão, e aí temos a CNBB, diversas instituições sendo bastante ativas politicamente, e a situação de Collor vai se tornando cada dia mais insustentável. As minhas lembranças de 1992 era de muita mobilização na sociedade, das pessoas estarem realmente bastante envolvidas. Eu lembro que isso cada vez virava uma parte maior dos jornais e dos telejornais. As passeatas ficavam cada vez maiores, e lembro como se fosse hoje da efervescência que aconteceu na tarde/noite quando houve finalmente a votação do impeachment de Collor. Sem dúvida, ela foi menos espetaculosa, ela foi menos showmício do que foram os votos no impeachment de Dilma, mas também tiveram aquela característica do deputado ir lá dizer: pelo Brasil, pela minha família, voto sim, pela luta contra a corrupção. Isso existiu também. Então, Fernando Collor cai, e aliás, Fernando Collor cai muito rápido, muito mais rápido do que Dilma, porque naquele momento em que Fernando Collor começa a enfrentar o processo de impeachment, ele tinha muito pouca representatividade social. A base social de Collor está muito esgarçada, ninguém deseja mais emprestar seu prestígio a um presidente que bloqueou a conta das pessoas nos bancos, que impediu investimento e o cumprimento das obrigações dos empresários, e que é absolutamente impopular junto à população, porque é vítima, é alvo de denúncias de corrupção vindas do próprio irmão. Ficou simbolicamente marcado como o começo do fim de Collor. Inclusive, é uma manifestação de Collor num discurso para taxistas, onde ele via ali um grande potencial de apoio a ele, em que ele pede que as pessoas saiam de suas casas vestidas com as cores do Brasil, com as cores verde e amarela, e no final das contas o que nós vimos foi uma grande mobilização popular para que as pessoas saíssem das ruas de preto, né? Contrariando deliberadamente o pedido do presidente Fernando Collor e muito mais, né? Protestando contra ele, vestindo preto. Todo mundo odiava, finalmente seria tirado do poder. Eu só sabia que todo mundo odiava o presidente Collor, com exceção do meu avô. Meu avô gostava bastante do Collor e gostou do Collor durante muito tempo depois. É que minha avó tinha me levado em algumas passeatas e que aquele espetáculo era muito interessante. Eu já gostava de política, então eu gostava que a gente estava tendo muito mais política na televisão por meses e meses do que a gente estava acostumado a ter. Essas são as minhas lembranças do governo de Collor, essas são as minhas lembranças do impeachment de Collor. Eu quero saber quais são as lembranças de vocês, o que vocês se recordam, o que vocês lembram do governo Collor, o que vocês ouviram falar do governo Collor. Mandem pra gente nesse telefone e a gente conversa um pouco mais sobre outro tema na próxima semana. Até lá!